Olá para vocês, como é que vão todos? Eu sou o Rodney Brocanelli, aqui do perfil Feras do Rádio no YouTube, e aproveito para deixar o convite para que vocês curtam, compartilhem, comentem, enfim, não deixe de ativar o seu sininho também, enfim. Esse canal aqui é um canal dedicado ao rádio, às informações do rádio, à memória do rádio, além dessas análises, essas notícias que vocês encontram comentadas por mim, vocês também têm acesso a muita coisa, muito material histórico do rádio. Aqui tem Zé Béttio, Vicente Leporassi, Zé Paulo de Andrade, Fiore Gilhote, Luiz Penido, Armindo Antônio Ranzolin, Haroldo de Andrade também, que é um dos hits desse canal. Então, não deixe aqui de acessar e não deixe de explorar esse canal, que eu tenho certeza que você, que curte rádio, vai encontrar muita coisa legal. E também, eu sou do blog Rádio Amantes, então vamos lá, acesse radioamantes.com, repetindo, radioamantes.com, então, notícias e informações sobre o rádio, análises também, e comentários, tudo isso você encontra no radioamantes.com. São dois espaços aqui que você pode se divertir bastante para você que ama o rádio. Hoje eu venho falar aqui de rádio esportivo, tá? Por isso que o fundo aqui é um fundo diferente. Sempre que eu falo de rádio esportivo, eu ponho esse fundo aqui do Allianz Parque, né? Das antigas instalações de imprensa do Allianz Parque. Hoje mudou um pouquinho, mas antigamente quem ia lá acompanhar os jogos ficava nessa posição que era praticamente um camarote, um espaço para camarote improvisado. Mas, como eu eu vou repetir. Hoje eu vou falar então sobre rádio esportivo e eu vou falar sobre a equipe 1040 da Super Rádio Tupi aqui de São Paulo. E eu vou falar de uma forma diferente, eu vou relembrar um pouquinho aí alguns integrantes dessa equipe esportiva, a atuação dela no rádio esportivo, através de anúncios, que eu até já estou colocando um deles aqui para vocês, anúncios que eram publicados no jornal Diário da Noite. Então, uma dica aí para vocês que curtem. O site da Biblioteca Nacional ainda tem a hemeroteca digital, e lá você tem acesso a arquivos de diversos periódicos. E o Diário da Noite está lá, claro, incompleto, falta muita coisa ainda, mas para o que eu queria fazer, eu consegui achar bastante material sobre a Super Rádio Tupi, a equipe esportiva da Super Rádio Tupi, comandada pelo Milton Camargo, que tinha Haroldo Fernandes e outros grandes nomes aí no rádio esportivo. Então, eu vou, através desses anúncios, que eu até vou colocar aqui novamente, eu vou relembrar um pouquinho aí sobre a passagem deles pelo rádio, vou falar mais ou menos como é que funcionava o esquema de transmissão deles. Eu vou começar logo com o anúncio do dia 15 de maio de 1971, pouco mais de 50 anos, então, um registro histórico sobre a atuação da equipe esportiva. E vocês vão reparar que são várias partidas que eles iriam se dedicar a transmitir naquele final de semana. Então, vamos lá. No dia 15 de maio de 1971, e aqui na coluna da esquerda está marcado como hoje, ia haver um jogo, ia rolar um jogo entre São Bento e Portuguesa de Desportos no Pacaembu. Narração de Antônio Rangel, comentários de José Roberto Ramos e as reportagens de Marco Antônio. E aqui, isso às 15h30, e aqui logo às 17 horas, iria rolar um jogo entre Fluminense e Flamengo no Maracanã. E aqui está jogo 1. Por quê? Porque, para quem não sabe, eu vou explicar. A Super Rádio Tupi, ela se especializou em prestar um serviço aos apostadores da loteria esportiva. De que forma? Transmitindo o máximo de jogos possíveis que estavam relacionados à aposta da loteria esportiva daquela semana. Então, por exemplo, no dia 15 de maio, o Fluminense iria jogar com o Flamengo no Maracanã, mando do Tricolor, e aí eles encaminharam, a Super Rádio Tupi encaminhou para lá Alfredo Orlando e Milton Camargo. Então aqui, deixa eu colocar aqui de volta para vocês, essa dupla aí histórica, dupla de excelente narrador e comentarista, Alfredo Orlando e Milton Camargo. Algo que talvez vocês também já devam saber, mas nunca é demais lembrar, um pouquinho mais tarde, lá pelos anos de 1975, 76, adivinhe quem fez esse serviço para a Super Rádio Tupi? Quem morava lá? José Silvério, ele mesmo, José Silvério, que depois se tornou conhecido na Rádio Jovem Pan e na Rádio Bandeirantes,
e também ele teve uma passagem breve pela Rádio Capital, mas eu estou falando simplesmente de um dos gênios aí do rádio esportivo, que é o Zé Silvério. Então ele também, morando no Rio de Janeiro, ele passou muito tempo lá, ele fazia esse serviço. Então, em vez de mandar profissionais daqui de São Paulo para lá, a Tupi contratava profissionais de lá para transmitir esses jogos. Então, voltando aqui, nós temos então esse jogo aqui, Fluminense e Flamengo, com a transmissão de Alfredo Orlando e Milton Camargo. Às 19 horas, nós temos então o programa A Bola Está com a Tupi, que ia focalizar o clássico São Paulo e Santos, com Lucas Neto e Vitor Moran. Lucas Neto, que até hoje está nativo, é um dos decanos da imprensa esportiva, e hoje ele está com o seu programa, é Hora de Esporte, na Rádio 365, uma web rádio que atua aí no segmento esportivo, e também quando não tem jornada esportiva, ela toca música, e música de boa qualidade. Então, e o Vitor Moran também é um jornalista que depois acabou se radicando em Santos e já é falecido. Então, esse programa iria começar às 19 horas, e logo em seguida, Mundial de Basquete Feminino. Aqui está apontando como Niterói, então certamente a Tupi iria acompanhar os jogos que iriam acontecer naquela cidade. Aqui, quero chamar a atenção para os dois nomes, José Carlos Sicarelli e José Góes, que anos mais tarde se reencontraram na TV Cultura de São Paulo, transmitindo futebol. Não bem transmitindo, até porque a Cultura não tinha os direitos de transmissão, mas ela gravava os jogos em videotape para passar no final de noite, especialmente nas noites de domingo. E o Zé Góes e o Zé Carlos Sicarelli estavam fazendo, então, um acompanhamento do Mundial de Basquete Feminino. E às 9 da noite, nós tínhamos aí Paulista e Corinthians no Pacaembu, narração de Wilson de Freitas, Ávila Machado, Vitor Moran e Lucas Neto. Vitor Moran e Lucas Neto em jornada dupla. Um pouquinho antes eles tinham feito aí o programa A Bola Está com a Tupi, e depois eles estavam integrados a essa jornada esportiva narrada por Wilson de Freitas. Só contar um caso rapidinho, Wilson de Freitas, na década de 80, se transferiu para a Rádio Bandeirantes, depois ele fez televisão, Gazeta e Cultura também. Ele narrou um pouquinho no Sport TV. Mas essa historinha que eu queria contar é a seguinte, rapidamente. Em 1983, tinha uma final da Taça, antigamente chamava Taça São Paulo de Júniors, né? A copinha que é disputada sempre no começo do ano, mas em alguns momentos aí da sua história, ela era disputada no final do ano, especialmente no mês de dezembro. E a grande final do ano de 1982 era Atlético Mineiro e Botafogo de Ribeirão Preto. E esse jogo iria ser no Pacaembu. Aí meu pai me levou, pedi para o meu pai, a gente assistiu lá a preliminar, eu não vou lembrar agora qual foi o jogo preliminar que decidiu o terceiro e quarto lugar, e a grande final que envolvia o Galo e o Botafogo de Ribeirão Preto. E a gente ficou naquela arquibancada coberta, né, onde ficavam as cabines de rádio e televisão, mas a Bandeirantes não tinha cabine, ela ficava junto com a torcida, né? Ficava junto com a torcida numa posição, eu não vou dizer improvisada, mas era uma posição lá que não só a Bandeirantes, mas a Jovem Pan ficava. E naquele dia a gente ficou perto da posição da Bandeirantes, e quem estava narrando, o Wilson de Freitas. Eu lembro que eu fiquei mais assistindo ao Wilson de Freitas narrar aquela partida do que da partida propriamente dita. Mas eu sei que o Galo acabou ganhando aquele torneio, aquela partida pelo placar de 2-1, e com isso conquistou a Taça São Paulo de Júniors daquele ano. E ainda mais um dado curioso, o Raí era banco naquele time do Botafogo de Ribeirão Preto. Vamos seguir aqui depois dessa pitadinha. No dia seguinte, dia 16 de maio, então aí o cardápio era bem mais extenso, né? Então às 13h30 começava o show de loteria com toda a equipe 1040 e Luiz Aguiar. Infelizmente, Luiz Aguiar, falecido recentemente, está em destaque no Rádio Amantes, inclusive com direito a áudios nele, ele apresentando um programa na Super Rádio Tupi, mas aqui em 71 ele estava fazendo loteria esportiva, então show de loteria. Depois, às 15 horas, Ipiranga e 14 de julho, jogo 10 em Erechim, provavelmente o Ipiranga e o 14 de julho era uma partida do campeonato, era uma partida do campeonato gaúcho, e essa foi uma transmissão da radiodifusão de Erechim, liderada por Idivar Apio. Depois nós temos aí às 15h15 América e Náutico, jogo 12, o Ipiranga e 14 de julho era o jogo 10, América e Náutico, jogo 12, tinha a transmissão de Rubens Souza.
Às 15h30, Botafogo e Ferroviária de Ribeirão Preto, né? Botafogo de Ribeirão Preto e Ferroviária de Araraquara, teria transmissão do acompanhamento do Antônio Rangel. Às 16 horas, São Paulo e Santos, com a transmissão de Haroldo Fernandes, Ávila Machado, Lucas Neto e Vitor Moran. Ávila Machado, comentarista que depois do encerramento das atividades da Super Rádio Tupi, foi colunista de esportes da Hora do Povo. Quem lembra aí da Hora do Povo, aqui em São Paulo, então deve ter acompanhado o trabalho do Ávila Machado. Vamos seguir aqui. 16h30, Campinense 13, que era o jogo 13, tá? O jogo 13 do 13 Futebol Clube, aqui não temos aqui, acompanhou aquele jogo. Depois nós temos Botafogo e América às 17 horas, Alfredo Orlando e Milton Camargo, né? Já aproveitaram, ficaram no Rio de Janeiro, né? E já acompanharam aquela partida pela Super Rádio Tupi. Às 17h30 nós tivemos Vila Nova e Goiás com Baltazar de Castro. E depois aqui, nós temos aqui o Mundial de Basquete Feminino, em Niterói, com Alfredo Orlando, José Góes e José Carlos Cicarelli. Então, vocês percebem aqui que o Alfredo Orlando estava no jogo no Maracanã, depois ele deve ter saído correndo para Niterói e se integrar à equipe que acompanhou as partidas daquela noite, então, pelo Campeonato Mundial de Basquete. E eu vou ler aqui o que está escrito nas letrinhas pequenas. O que não estiver aí relacionado será coberto pela equipe de plantão com Manuel Ramos, Paulo Edson, que depois viria a ser a voz do rádio, Antônio Eurico e mais 10 radioescutas. Para quem não sabe, claro que eu já falo para iniciados, mas é sempre bom explicar para quem não sabe, rádio escuta era o seguinte, o pessoal pegava aqueles rádios transglobes, esses profissionais pegavam rádios transglobes e ficavam sintonizados nas outras partidas que estavam acontecendo naquele dia, não só pela loteria esportiva, mas por outros campeonatos. Aí eles faziam acompanhamento, anotavam os dados e passavam para o plantão esportivo, que sempre chamava e anunciava no ar durante a transmissão, durante a jornada esportiva. Então, essa foi a escala de trabalho da Super Rádio Tupi 1040 em 15 de maio de 1971. E agora vamos fazer um salto no tempo. Não vai ser uma ordem cronológica, mas depois vocês vão entender aqui, porque eu quero destacar mais os profissionais e o cardápio de jogos. Mas em 19 de maio de 1980, nós tivemos aqui os seguintes jogos. Aqui, 19 de maio era o hoje, né? Então, 19 de março, melhor dizendo. Então, nós tivemos aqui em Marechal Hermes, Botafogo e Colorado. Esse Colorado, aí vocês vão me ajudar, provavelmente era o do Paraná, que depois acabou virando o Paraná Clube. E aí, essa partida, ela teve a transmissão de Orlando Augusto e Hélio Augusto, que eram profissionais do Rio de Janeiro, contratados pela Rádio Tupi para fazer o acompanhamento dos jogos lá. Eu não consegui achar nenhum anúncio com o Zé Silvério, mas, de qualquer forma, esses profissionais, o Orlando Augusto e o Hélio Augusto, faziam um acompanhamento dos jogos no Rio de Janeiro. E temos aí Sala Nacional dos Esportes com Manuel Ramos e a equipe de plantão. Aí, no dia seguinte, que foi dia 20 de março, nós tivemos aí, então, um belo cardápio aí. Corinthians e Cruzeiro com Haroldo Fernandes e Milton Camargo, Lucas Neto e Geraldo Blota. Geraldo Blota, que passou pela Jovem Pan, depois, mais tarde, ele iria para a Gazeta, a Rádio e Televisão Gazeta, e ele teve essa passagem na Tupi, mas depois eu falo um pouco mais sobre isso quando eu quando eu chegar sobre a Copa do Mundo, tá? Depois temos aí Wilson de Freitas também participando dessa jornada, eu acho que eu já falei aqui do Lucas Neto. No Rio de Janeiro, a mesma dupla, Orlando Augusto e Hélio Augusto, apesar do nosso sobrenome artístico, eles não eram parentes, então eles transmitiram Vasco e Santa Cruz. Em Manaus, nós tivemos Nacional e São Paulo com acompanhamento da equipe da Rádio Baré. No Parque Antártica, o Palmeiras recebeu o Vila Nova com Adilson Couto, Vitor Moran e Oswaldo Mesquita. O Adilson Couto é o mesmo que depois foi fazer sucesso lá no Nordeste, tá? Então já confirmei essa informação. O Adilson Couto transmitiu partidas aqui em São Paulo pela Super Rádio Tupi, depois foi para o Nordeste e foi um grande nome lá até falecer. A Sala Nacional dos Esportes tinha aqui Manuel Ramos, José Ribeiro e equipe de plantão. E aqui, eu não vou ter essa frescura, eu vou citar os patrocinadores. Então nós temos aqui o Bradesco, aquele banco que todo mundo conhece, e a Antártica,
Antártica, que nessa época disputava o mercado de cervejas, né, com a cerveja Antártica. E aquele recado esperto, beba com moderação. Vou passar aqui para 17 de novembro de 1979. Essa aqui é interessante, tá? Porque nós tivemos no dia 18, né, que foi um domingo. Vale lembrar que esses anúncios eram publicados no final de semana, no sábado, geralmente no sábado, porque o jornal, o Diário da Noite, não circulava aos domingos. Aliás, eu estava dando uma olhadinha, o Diário da Noite, principalmente nos seus anos finais, fazia páreo com notícias populares, espremendo saía sangue. Isso significa que eles davam uma grande ênfase para o noticiário policial. Mas vamos voltar aqui, então. No dia 17 de novembro, nós temos aqui, então, o anúncio de Corinthians e Botafogo. Aqui está no Morumbi, tá? Mas depois eu fui dar uma olhadinha para ver um pouquinho mais sobre esse jogo. Esse jogo foi no Pacaembu, tá? Com vitória corintiana. E esse jogo teve a transmissão de Haroldo Fernandes, Milton Camargo e Oswaldo Mesquita. No Parque Antártica, no Parque Antártica, o clássico envolvendo as duas comunidades mais tradicionais aqui de São Paulo, a comunidade portuguesa, representada pela Portuguesa de Desportos, nosso célebre Juventus da Rua Javari. Chico Natal e o José Góes fizeram aquela partida, então. Então, isso no Parque Antártica, né? Manda era da Portuguesa, talvez ela não pudesse usar o Canindé naquele momento, então o jogo acabou rolando no Parque Antártica. No dia seguinte, dia 18, nós tivemos Palmeiras e Santos. E aqui também chama atenção para a equipe Joseval Peixoto, Mário Moraes, Lucas Neto e Geraldo Blota. Esse jogo aqui, Palmeiras e Santos, ficou célebre por ser o jogo da chuva. É só procurar aí no YouTube que vocês encontram menções a isso, né? E o Palmeiras ganhou de goleada, aliás, foi um jogaço. Podia ser 5-1 para o Palmeiras, podia ser 5-1 para o Santos, podia ser 10-10, 10-10, um empate por 10-10, que realmente Santos e Palmeiras tinham dois timaços, o Palmeiras de Telê enfrentando os meninos da Vila, Juari, Ailton Lira, Newton Batata, enfim, toda aquela geração maravilhosa de jogadores do Santos que foi campeã entre o final dos anos 70 e o começo dos anos 80. E aí em Campinas nós temos Ponte Preta e São Paulo com Dirceu Maravilha, Vitor Moran e Marco Antônio. E aqui na Sala Nacional dos Esportes, Manuel Ramos, José Ribeiro, José Roberto Ramos, a equipe do plantão. E os patrocinadores, Bradesco, Antártica e os fertilizantes IAP. Aliás, quem lembra aí do anúncio? IAP, o fertilizante do pai. Vamos aqui, dia 2 de dezembro de 1979, também porque eu quero chamar atenção para os jogos. 2 jogos do Campeonato Brasileiro. Flamengo e São Bento, tá? Com Orlando Augusto, Hélio Augusto, os profissionais do Rio de Janeiro que transmitiam jogos de lá, e Oswaldo Mesquita, o repórter aqui de São Paulo que foi para lá, e Palmeiras e Comercial, com Joseval Peixoto, Mário Moraes, Lucas Neto e Geraldo Blota. Esses jogos aqui eram jogos importantes de uma fase importante do Campeonato Brasileiro, de uma fase de quartas, onde estavam reunidos Palmeiras, Flamengo, São Bento e Comercial. Então, estavam divididos num grupo de 4 e eles acabaram se enfrentando entre si. O Palmeiras ganhou do Comercial, o Flamengo ganhou do São Bento, e depois eles fizeram aquele clássico jogo do dia 9 de dezembro de 1979, em que o Palmeiras acabou calando o Maracanã pelo placar de 4-1. Infelizmente, eu não achei anúncios desse jogo específico, que é um jogo muito caro aí para a história da torcida palmeirense, mas eu deixo aí, então, a escala daquele dia lá. Então, Joseval Peixoto, que narrou Palmeiras e Comercial pela equipe 1040 da Super Rádio Tupi. Aqui, ó, um outro detalhe que eu queria chamar a atenção, ó, não sei se vocês perceberam aqui embaixo, polícia chamando com Beija-Flor, ou seja, o grande repórter policial Beija-Flor entrando aí, fazendo entradas na programação esportiva da Super Rádio Tupi, sempre com as notícias policiais, né? Então, o José Gil de Avilés, que era mais conhecido como Beija-Flor, com aquele estilo meio de narrador de futebol, ele tinha uma forma toda peculiar de transmitir as notícias policiais, e ele também fazia intervenções na Super Rádio Tupi para informar o que estava acontecendo naquela época. E também aqui eu queria chamar a atenção para
a ficha técnica, coordenação geral Milton Camargo, Sala Nacional Manuel Ramos e José Ribeiro, e a Sala Internacional comandada por José Roberto Ramos. O próximo anúncio aqui já é da Copa de 1978, tá? Essa foto, essa imagem aqui, ela não tem uma definição muito boa, mas eu quero registrar aqui, na abertura da Copa de 1978, disputada na Argentina, nós tivemos aqui, então, o jogo entre Polônia e Alemanha, e teve aí a presença desses profissionais, Haroldo Fernandes, Joseval Peixoto, Mário Moraes, Lucas Neto e Milton Camargo. A equipe 1040, ela tinha o comando, o narrador principal era o Haroldo Fernandes, o Alfredo Orlando também como um segundo narrador. Só que, naquela época, os diários associados tentaram contratar o Fiore Gilhote, da Rádio Bandeirantes. Tudo ficou acertado, o Fiore até iria, só que a Bandeirantes, então, resolveu jogar duro, e ele acabou ficando na emissora do Morumbi de Fiore Gilhote. O que a Super Rádio Tupi decidiu fazer? Decidiu permanecer em campo e acabou contratando o Joseval Peixoto, e além dele foram para a equipe 1040 o Mário Moraes e o Geraldo Blota. Eu já citei eles em transmissões anteriores, mas o início da participação deles se deu na Copa de 1978 na Argentina. Então, o Joseval Peixoto teve um período aí muito importante como narrador na Super Rádio Tupi entre os anos de 1978 até o comecinho de 1980. Então, o Joseval, que tem o seu nome muito ligado à Rádio Jovem Pan, também fez aí uma participação importante na Super Rádio Tupi, já nos seus estertores, né? A Rádio Tupi que depois acabou saindo do ar em 1984. Mas eu queria, então, colocar aqui essa outra imagem, que eu acho que ela está melhor, dá para identificar alguns profissionais. Então, aqui nós temos, eu consigo identificar, aqui quem está com a bola é o Haroldo Fernandes, aqui do lado esquerdo dele está o Geraldo Blota, à esquerda do Geraldo Blota está o Vitor Moran, aqui em pé, do lado esquerdo, bem no fundo, está o Milton Camargo, do lado dele está o Mário Moraes, um pouquinho embaixo aqui, eu consigo localizar, ao lado do Lucas Neto, eu tenho quase certeza que é o Joseval Peixoto, mas me ajudem nisso. Aqui temos o Lucas Neto, e aqui um pouquinho, aqui na extremidade do lado direito, tem aqui de pé o José Góes. E nesse dia aqui, 14 de julho, a Super Rádio Tupi iria transmitir com Wilson de Freitas e Vitor Moran, Alemanha e Itália, e também depois Brasil e Peru, com Haroldo, Joseval, Mário Moraes, Geraldo Blota e Milton Camargo. Então, depois ainda tem aqui a Argentina e Polônia com Chico Natal e Oswaldo Mesquita. E aqui os patrocinadores: Bradesco, Antártica, Café Jardim e Rayovac, as famosas pilhas Rayovac. E esse último aqui, esse é um dos últimos registros que eu queria colocar para vocês. 23 de abril de 1978, equipe 1040, naquele dia, a partir das 8h30, iria transmitir América e Santos com essa equipe aqui, Dirceu Maravilha, José Góes e Lucas Neto. Eu já falei do Zé Góes, já falei do Lucas Neto, eu queria falar um pouquinho do Dirceu Maravilha, que depois de sair da Super Rádio Tupi, ele foi para a Rádio Capital, ficou muito tempo lá, depois foi para a Rádio Bandeirantes também, aí fez grande parte da sua carreira na Rádio Bandeirantes, e ainda hoje está na Rádio Band News. Ele tem uma coluna de comentários esportivos na Rádio Band News, não narra mais lá, ele tem feito alguma coisa na Rádio Crack Neto aí pela internet, mas o Dirceu Maravilha, que hoje ele assina como Dirceu Marchioli, né, mas naquela época ele era o Dirceu Maravilha e transmitia os jogos do Santos. Inclusive, aqui eu não localizei aqui alguns anúncios referentes a isso, mas em um determinado momento a equipe 1040 usava também como linha auxiliar de transmissões a radiodifusora, que transmitia nos 960 kHz. Aí eles fizeram a soma dos 1040 com os 960, aí dava 2000, e era futebol 2000, então, e aquela faixa da radiodifusora privilegiava muito os jogos do Santos, que era uma equipe que estava em ascensão, e era uma das equipes também que
estava aí bastante firme na briga dos títulos com os meninos da Vila, sobre os quais eu já falei anteriormente. E o Dirceu Maravilha narrava a maioria daqueles jogos pela radiodifusora. E também ele fazia bastante jogos do Santos na equipe 1040. Pois é, uma coisa que eu queria comentar com vocês, né? Eu mostrei vários anúncios, algumas fotos aí, né? Especialmente da equipe 1040, que ia fazer a cobertura da Copa da Argentina. Porém, assim, uma grande pergunta que a gente se faz, que muita gente me faz, e eu também me faço, é onde estão os áudios, o acervo sonoro da Super Rádio Tupi? Uma vez me falaram que estava junto com a massa falida da Super Rádio Tupi. Porém, não consegui localizar onde está, com quem está. Uma coisa que eu vi aqui na internet que me deixou muito feliz é que, pelo menos, parte desse material está salvo, está em processo de digitalização. Eu queria colocar aqui para vocês um vídeo que foi publicado pelo Carlos Augusto Marconi, e ele trata da digitalização de parte do acervo da Super Rádio Tupi, que estava em posse do Milton Camargo. Eu vou colocar esse vídeo aqui para vocês, espero que o áudio esteja legal aí, que vocês consigam ouvir, mas eu acho que é importante para vocês saberem que pelo menos parte desse acervo está disponível aí na internet. Eu vou colocando aqui para vocês. Os 1040 gols de Pelé. A homenagem da Tupi a este rei de todos nós. A Rádio Tupi não existe mais. Mas a maior parte deste, e de outros programas importantes, foram preservados em fitas de áudio, pela família do jornalista Milton Camargo. Tem aqui nos Gols de Placa, que era o nome de um programa que se passava aos sábados, tem a primeira parte, a segunda parte aqui gravada, que foi o campeonato do Corinthians. Tem aqui também gravado Bola em Jogo, do ano de 81, que foi o último programa da Rádio Tupi. Temos aqui com o comentário do meu pai, Milton Camargo, muito especial. E aqui uma série de fitas, né, dos gols do Pelé. São vários gols gravados pela Rádio Tupi, né? São vários aqui gravados durante a carreira dele. Dentre tantas fitas, temos também uma muito especial que é do Éder Joffre, quando ele foi campeão mundial do peso galo. Entre eles tem também um capítulo do programa Gol de Placa, que era transmitido todo sábado, comemorando o Campeonato Paulista de 1978 pelo Corinthians, que não ganhava há 24 anos. A edição de hoje de Gol de Placa é toda composta dos melhores momentos do último grande feito corintiano. Uma luta do Éder Joffre, defendendo o título de Pessugal, em uma luta na Bahia. Sem distância, Éder toca esplendidamente o hook de esquerda agora. Outra vez o hook de esquerda de Éder, na região aberta do pugilista mexicano. Cruza a esquerda, Éder. Pois é, voltei aqui então. Então, a nossa única esperança de a gente ter acesso a material da Super Rádio Tupi é essa aqui. Mas vamos ver se de repente a família do Milton Camargo, até vou deixar ele aqui em evidência aqui na tela, se disponha a divulgar esse material em sites como o YouTube ou de alguma outra forma. Então, assim, é claro que é parte desse material, existe muito mais coisa antiga, mas pelo menos é alguma coisa. Então, a esperança, de repente, de termos acesso, historiadores, pesquisadores, enfim, gente que ama o rádio esportivo, é uma chance de toda essa gente ter a possibilidade de acompanhar uma rádio que foi histórica no panorama, especialmente esportivo aqui do Rádio de São Paulo. Eu fico por aqui, da minha parte é isso, um grande abraço a todos e até mais.